Entrevistamos o Caiado aqui outro dia e eu perguntava a ele sobre a possibilidade dessa formação, dessa grande frente, né? E ele disse que sim, que há negociação para formar essa grande frente partidária, seria uma federação, né? E aí eu perguntei, mas então vocês já estão dando de barato que o Tarcísio de Freitas não será candidato? Ele deixou muito claro que ele, a exemplo do Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, considera que sucessão presidencial tem fila. E nessa fila, o Tarcísio está em primeiro lugar. Agora, evidentemente, se lá na frente o Tarcísio disser que não quer, que prefere disputar a reeleição ao governo de São Paulo, aí está aberta a temporada e o Caiado está se colocando como uma alternativa. Essa discussão, Fabíola, normalmente se daria mais adiante. Ela foi precipitada por duas razões. Primeiro, porque o Lula se disse candidato à reeleição. Então, ele armou os inimigos. Em segundo lugar, ao derretimento político ou criminal do Bolsonaro. Então, há um espólio de votos conservadores que estão sendo disputados. Esses votos estarão disponíveis na próxima eleição. O Lula erra ao apostar excessivamente, carregar na polarização, que ele vai perdendo o voto de centro que votou nele, alguns até tapando o nariz, mas votaram nele em 2022. E esse eleitor que votou nele para evitar o Bolsonaro e para preservar a democracia brasileira, ele está à procura de alternativas. O Lula pode reconquistá-lo, evidentemente, até o final do governo, se fizer um governo extraordinário. O resto, o espólio do ultraconservadorismo e esse voto de centro que está vagueando, ele vai ser disputado por esse candidato mais conservador, que ainda não está claro quem será, Fabiola. O Caiado ele tem importância regional, tem um peso regional muito forte. Já foi um líder, já disputou inclusive a presidência da República, teve votação parca. Agora, se a direita se sentir órfã em 2026, ele pode se candidatar, pode se apresentar como candidato. Terá outros para disputar. Esse voto conservador não ficará, não vai cair automaticamente assim por gravidade no colo do Caiado. É um nome apenas, Fabíola, hoje. É um nome, eu diria que, que tem uma densidade ainda por ser demonstrada. Ele foi governador de Goiás, bem avaliado até, reeleito, mas não sei se como candidato à presidência ele terá essa força toda, não. E você, o Sakamoto, você acha que é um nome forte? Então, Fabíola, acho que tem um paradoxo Tostines aí no meio para o Caiado enfrentar, porque é o seguinte: se a economia estiver bem, estiver escalando, estiver bem, o Tarcísio não vai fazer a bobagem de enfrentar o Lula com uma economia escalando assim. Por quê? Porque aí, com a força da economia, apoio, todo mundo vai querer ficar perto do Lula, então vai ser mais tranquilo para o Tarcísio permanecer onde está, no governo estadual paulista, né? Que aí é uma reeleição praticamente ganha. Só que aí sobra o próximo da fila, aí vem, por exemplo, o Caiado, e o Caiado vai enfrentar um Lula anabolizado pela economia, né? Ponto. Por outro lado, se a economia estiver mal, né, e o Lula tiver com a popularidade lá embaixo, né, o que que acontece? Pro Tarcísio fica melhor enfrentar o Lula numa situação como essa, de popularidade mais baixa e enfraquecido por conta de uma economia enfraquecida. E aí não sobra vaga para o Caiado, né? Então tem o paradoxo Tostines, na verdade. Se a economia vai bem, vai o Tarcísio, quer dizer, vai o Tarcísio fica, o Lula pode ganhar mais facilmente. Se a economia vai mal, pode até o Caiado, mas o Lula teria como ganhar mais facilmente nesse processo. No final de tudo isso, e acho que conta o seguinte: o Caiado representa o que o Matias Alencastro chama de mega centro-oeste, do que o Toledo, nosso colega, chama de grande matão, que é esse interiorzão que começa em Campinas e vai até Boa Vista, assim, né? Que tem uma amálgama entre igrejas evangélicas, no agronegócio, em determinados pautas conservadores, que é forte, mas isso pensando na economia. Tem os trabalhadores dessa região toda que se conectam bastante ainda com as pautas também do PT. E esse pessoal votou bastante em peso. Por mais que essas regiões deram voto para o Bolsonaro, teve um voto muito forte de trabalhadores. Então, o Caiado é forte, mas o PT tem força ainda, principalmente junto a trabalhadores e trabalhadoras dessas áreas, trabalhadores menos especializados nessas áreas, né? Por fim, uma coisa que a gente coloca, isso que é interessantíssimo, o União Brasil, o PP, o Republicanos fazem essa dança, primeiro, para obter mais coisa do governo agora, mas também porque eles sabem que eles podem até sair do governo no final do ano, porque se o Lula se reeleger, o Lula vai precisar deles mesmo assim. Então, eles podem ter sido adversários na eleição e depois eles voltam à base do governo, como sempre. Por quê?
Se há um governo, o Centrão sempre vai estar lá.